O inverno está chegando e os dias frios estão na rua, mas também dentro de casa. É aí que a tecnologia transforma a rotina em conforto. Direto de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, o Feito no Paraná te apresenta a Enerbras, uma empresa responsável por produzir aquele chuveiro quentinho ou aquela torneira aquecida que fazem toda a diferença. Fica comigo porque o nosso programa só está começando. Presente no mercado desde 1995, a Enerbras é uma empresa 100% paranaense com atuação em todo o Brasil e em 29 países. Hoje é uma das indústrias de destaque no segmento de materiais elétricos. A Enerbras é fruto de uma história de empreendedorismo bem bacana que a gente gosta de contar, bem bonita, é fruto de um sonho de 3 amigos que eles eram funcionários de uma empresa de materiais elétricos e chuveiros aqui de Campo Largo, hoje ela não está mais aqui. Eles eram funcionários de lá e tinham o desejo de ter seu próprio negócio. Então eles decidiram, num acordo escrito à mão, a gente tem até hoje esse acordo, constituir uma sociedade, onde eles abriram uma conta num banco e 1/3 do salário de cada um ia para essa conta, até dar um montante suficiente para comprar a primeira máquina, um torno mecânico. Um deles saiu e passou a trabalhar nessa máquina. E como que eles fizeram? Essa parte é interessante. Esse cara perdeu o salário dele, né? Deixou de receber o salário que ele recebia nessa empresa, e o 1/3 que os outros 2 pagavam para comprar o torno, eles passaram a pagar como um salário para esse terceiro que passou a trabalhar. Então eles continuaram trabalhando nessa indústria e no final do dia, quando eles terminavam o expediente deles lá, eles iam ajudar ele no torno e tudo que eles iam ganhando ali nessa máquina, eles iam comprando ferramentas novas, máquinas novas, até que conseguiram constituir uma empresa e começar com a Artes Matriz e depois a Enerbras. Isso mostra uma história bonita de realmente parceria, né? Porque sim, deixaram de ter uma parte do salário para pagar para o outro sócio e... É uma história bonita, né, de parceria, né, que a gente não vê isso se repetir, né, principalmente nos dias de hoje, né, e a gente valoriza muito essa história que foi constituída na confiança entre eles e a gente entende que esses valores que fizeram constituir a empresa na base da confiança, a gente carrega até hoje aqui na Enerbras. E até hoje ela tem esses 3 sócios ainda na empresa. Até hoje, os 3 sócios, eles não estão mais na operação, no dia a dia aqui, fazem parte do conselho, e a segunda geração já está cuidando da empresa, junto com o CEO, e a gente espera aí que tem bastante tempo, uma vida bem longa para a Enerbras, bem sustentável. Em todos esses anos, quais foram os principais desafios da empresa? Teve vários desafios, né? Um primeiro desafio foi logo no início, que a Enerbras começou se chamando Enercamp, porque era Energia Campo Largo. Mas aí existia uma empresa em Campinas que já tinha esse nome e a gente foi obrigado a deixar de usar Enercamp. Então, na época, foi um problema que eles ficaram bem assustados, né, com isso, né, com essa dificuldade. E aí decidiram mudar para Enerbras, que hoje a gente entende que foi uma coisa boa, né, porque Enerbras é mais amplo, né, e como a gente exporta, aí carrega o nome do Brasil para vários países. Então, foi uma coisa que na época pareceu uma dificuldade bem grande e hoje é uma virtude nossa. Uhum. E qual que é o segredo para vocês se manterem no mercado? Porque existe muita competitividade nesse meio, né? Sim, é um desafio todos os dias, né? Tem muita competitividade, empresas muito competentes, né? Empresas centenárias que nós concorremos. A Enerbras é uma empresa ainda jovem, né? Temos 30 anos. Então, acho que o segredo é manter sempre a expectativa de crescimento, desenvolver novos produtos, lançar novos produtos, não se acomodar. Então, isso que faz a Enerbras estar sempre crescendo. A gente lança um produto, já está pensando no próximo, termina uma obra aqui na empresa, já está pensando na próxima, compra uma máquina, já quer comprar uma outra para melhorar o processo, melhorar a qualidade do produto e entregar mais benefícios para os nossos clientes. Vocês veem a importância dessa ampliação que fizeram vocês serem uma referência hoje. Sim, sempre um desenvolvimento constante, né, que a gente fala. Sempre tentando ampliar, tentando melhorar. E como que é ser uma empresa paranaense? Isso aí eu tenho bastante orgulho. Eu não estou com a minha jaqueta, tenho uma jaqueta da Enerbras, que a gente carrega a bandeira do Paraná do lado. Gosto muito
carrega com muito orgulho, né, ser uma empresa paranaense. A gente faz questão de falar, a gente é bairrista mesmo, né, muito orgulhoso com o nosso estado, nossa cidade, né. Então, a gente procura fazer o melhor e levar o nome do Paraná para todo o Brasil e todo mundo. Comecei com 14 anos, né, meu pai é um dos sócios, né, um dos 3 sócios que iniciou a empresa. Comecei com 14 anos e a gente fez um processo onde eu passei por todas as etapas da empresa, desde a montagem, limpeza, contabilidade, engenharia, embalagem. Passei por todos os setores, fiquei uns 6 anos rodando em todos os setores. E aí agora estou no marketing, comercial e exportação. E foi bem legal isso, né? Porque pude conhecer todos os processos e também todas as pessoas, né? Porque a Enerbras também tem uma coisa bonita que a gente vê aqui vários colaboradores com 25 anos, 30 anos de casa. Então eu conheço todo mundo. Se eu preciso de alguma coisa lá da montagem, conheço alguém que trabalha lá, que já trabalhou comigo. Mas pelo nome, né? Pelo nome, então foi um processo que talvez na época quando eu era jovem não tenha gostado muito, né? Mas hoje eu dou bastante valor e me ajuda muito aí durante minha carreira na Enerbras. O primeiro chuveiro produzido pela empresa é guardado até hoje, um símbolo da trajetória construída ao longo dos anos. Esse aqui foi um protótipo, né, que a gente fez questão de trazer aqui no nosso showroom e mostrar, que é de 2005, o primeiro protótipo da nossa Enerducha. Foi feito isso aqui na mão mesmo e a gente deixa aqui para a gente não esquecer de onde a gente veio e para a gente lembrar sempre que a gente tem que evoluir. A gente olha, né, para os outros produtos e vê quanto a gente evoluiu, mas tem muito orgulho, né, do começo, de onde a gente iniciou a história da Enerbras. Com um portfólio de mais de 2.000 itens, ela investe continuamente em tecnologia, inovação e desenvolvimento de novos produtos. Aqui na engenharia a gente faz o desenvolvimento dos produtos desde o início até o fim, tanto dos produtos como dos processos produtivos, né? Então tem toda uma fase de desenvolvimento que varia muito o tempo de projeto a projeto, algo em torno aí de 10, 12 meses para você fazer o desenvolvimento de um produto e até então você não tem produto, você tem um conceito e protótipos, né? Então a gente tem impressoras 3D aqui na Enerbras, a gente consegue prototipar os produtos e testá-los no laboratório como se fossem produtos produzidos pela linha de montagem. A gente tem algumas patentes, né, que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. Uma delas é a vedação sem anel de borracha. Isso é um diferencial exclusivo da Enerbras, então nenhum outro fabricante de chuveiro adota esse tipo de vedação. E é uma coisa que está presente em praticamente todos os nossos produtos. Uhum. E qual que é o carro-chefe de vocês aqui? São os produtos da linha de aquecimento, né? E aí a gente pode incluir chuveiros elétricos e eletrônicos, torneira elétrica. Depois a gente tem canaletas também, é um segmento que representa bastante aqui na Enerbras, canaletas residenciais e industriais. A gente tem linhas de interruptores de tomadas e uma linha de ferramentas e utilidades também, mas que não representa tanto. Eu diria que o carro-chefe é a linha de aquecimento com chuveiros e torneiras. Vamos conhecer agora a máquina 3D e a vedação sem anel que o Eduardo citou e que tem destacado os produtos no mercado. Então aqui a gente tem a tecnologia SLA, né, que é a impressão de resina líquida. Aqui embaixo a gente tem a cama de resina líquida e essa mesa ela vem subindo e a peça vem surgindo da resina. Isso acontece através de uma cura que se dá ali embaixo. E é um processo que leva algum tempo, né? A gente pode aqui levar algumas horas até para ter uma peça, mas a gente tem um acabamento superficial bem similar à peça final. Então aqui a gente tem um exemplo de uma peça interna de chuveiro e torneira, né? Ela se chama diafragma. Essa peça aqui ela foi originada através da impressão da forma aqui nas nossas impressoras 3D, que depois foram levadas até o processo de injeção, que fez a injeção do material dentro dessa forma. Então essa peça aqui, ela é basicamente a peça final que poderia inclusive ser usada no processo produtivo. Produtos da linha de aquecimento, né, chuveiros e torneiras, eles normalmente usam um anel de vedação, um anel de borracha, que faz a vedação da câmara de aquecimento.
Nesse caso aqui, como eu tinha falado anteriormente, é uma das nossas inovações, onde a gente faz a vedação através dessa película, né? E aí, conforme eu vou roscando aqui o espalhador no corpo do chuveiro, eu vou colocando pressão e essa película ela vai vedando cada vez mais. Então aqui eu consigo fazer a vedação do produto sem o anel de borracha. Então aqui a gente tem um exemplo de projeto em 3D, né? E esse aqui é realmente o projeto completo do produto. Então aqui a gente consegue ter acesso a todas as peças, tanto externas quanto internas, né? Aqui eu vou esconder a parte de cima. E aí a gente consegue acessar aquele mecanismo que a gente viu lá na mesa. Então aqui é realmente a parte funcional, né, do produto. Explicando um pouco do funcionamento, aqui é onde entra a água é aquecida nessa câmera aqui. Aí, através de uma mangueira, ela vem até o espalhador, aqui na frente. E aqui é a saída de água quente. Aqui seria a tampa de troca de resistência, então eu vou esconder aqui para que a gente possa ver. Aqui seria a vista do cliente na hora de trocar a resistência, ele vai abrir esse copo. Vou esconder aqui. E aqui ele vai ter acesso tanto da resistência, que ele vai fazer a troca, quanto do filtro de limpeza. Feito isso, recoloca a tampa, recoloca a outra tampa e pronto. Agora nós vamos conhecer essa empresa por dentro, acompanhando o passo a passo da fabricação das duchas. E quem vai mostrar pra gente é o Thiago Ribeiro, supervisor de produção aqui da empresa. Thiago, por onde que tudo começa? Aqui inicia o processo de fabricação de uma ducha. Aqui tem todos os nossos componentes, onde chega na empresa, eles passam por um processo de recebimento e checagem de todos os requisitos do produto. Esse material estando ok, ele dá início ao processo de montagem das duchas. Pra gente ter aquela ducha quentinha, essa aqui é a principal etapa, né? Isso. Aqui inicia o processo de uma montagem de uma resistência. Então, a matéria-prima vem em formato de arame, né, em bobinas, e aqui nosso equipamento ele faz a enrolagem dos segmentos. Então, aqui é um exemplo de um segmento, né? E aqui estão prontos já para ir para a linha de montagem. Após enrolar os segmentos, essa é a segunda etapa da montagem da resistência. Nesse processo aqui, a colaboradora pega os dois segmentos e insere o terminal na ponta deles. A colaboradora Marilza aqui está fazendo a montagem da resistência. Ela coloca os dois segmentos e, com a ajuda de uma caneta pneumática, insere os terminais na resistência. Essa etapa aqui é a preparação dos cabos que vão para as duchas. Aqui temos equipamentos que fazem o corte de cabo. Aqui são as máquinas de solda a ponto, né, onde faz a solda dos terminais nas pontas do cabo. E aqui nós temos a montagem dos subconjuntos de cabo. Esses cabos aqui, após a montagem, vão para a linha de produção, né? Então aqui tem os subconjuntos, né, a trava suporte, aqui os contatos, aqui onde faz a separação, o seletor da posição liga e desliga, né? E na parte superior aqui, onde vem a tampa, onde o cliente vai fazer o acionamento da posição morna, quente ou muito quente. Que processo a gente vai ver agora? Então, esse processo é um processo da gravação a laser.
né? Então, todas as nossas peças são injetadas. Após a injeção, é feita essa gravação. Esse é o processo, então, da gravação. O operador coleta a peça, ele insere na base. Após o acionamento do equipamento, o laser fica na parte de trás do equipamento. Ele realiza o disparo e faz a gravação com a logomarca da ducha, né? A logomarca da empresa, da Enerbras, e também as posições conforme o nosso produto. E esse corpo aqui, né? Esse material aqui, como que ele é feito? Então, esse material aqui, ele é feito no processo de injeção, né? Então, existem as ferramentas, né? Os moldes, né? E aí, nesse processo, é feita a injeção plástica desse corpo que vai para a linha de montagem. Terminou a gravação ali a laser, qual que é o processo agora? Então, após a gravação a laser, né? Agora a gente vai entrar na linha de montagem, né? A linha de montagem trabalha com 10 pessoas, né? Hoje a linha está aqui. A demanda nossa hoje do dia é 6.000 peças, né? Por dia? Por dia, 6.000 peças, né? Em todo o nosso processo hoje de montagem de indústria, aqui a gente chega próximo de 10.000 peças por dia, tá? A primeira operação, então, aqui, a colaboradora pega o corpo, insere na base. Aí tem os subconjuntos, né, que a gente viu lá atrás já, a montagem da resistência e dos cabos. Ela insere na peça e com a ajuda do dispositivo faz a prensagem e coloca na esteira. Após essa montagem, vem para a segunda operação. A segunda operação, ela pega já o corpo com os cabos, insere a resistência e também o copo, que é a câmara onde faz a separação da água, né? Então vai estar a água com a resistência ali já. É ali que fica a água quente e a água fria? Isso. Então tá a água fria, né? Depois que você aciona a ducha, você liga, né? A resistência vai aquecer a água. A terceira operação, então, aqui, muito importante pra gente, é o teste o nosso teste elétrico, né? Então, que a gente simula como se fosse uma água, né? Ele injeta um ar e vai simular como se a ducha estivesse ligada na casa do cliente. Então, ele vai identificar se falta algum componente ou não e também se a resistência está correta, né? Então, caso a resistência venha trocada, esse processo aqui, ele vai detectar, né, essa resistência não conforme. Se ele ficar verde lá, é porque tá tudo ok. Está aprovado. E se ficar vermelho, a peça está não conforme, né? Aí ela separa na caixa vermelha para poder fazer um retrabalho, né? E identificar qual a causa, né, da não conformidade no produto. A peça estando aprovada, né? Segue então para a próxima etapa. Essa etapa é a colocação do espalhador e também a etiquetagem que vai no produto, né? Então tem etiqueta que vai na tampa, a etiqueta do fio terra. Ele insere o espalhador, põe as etiquetas e segue, né, na esteira para a última etapa, que seria a parte de embalagem das duchas Enerbras. Aqui já é a parte final, né? A parte de embalagem do produto, né? Então a colaboradora pega todos os acessórios, chuveirinho, parafuso, insere no blister, ela coloca a ducha, o encarte e coloca os grampos nos blisters. Esse processo de montagem parece que é bem rápido, né? Então, conforme a gente conversou no começo da linha de montagem, né? Então a gente faz por turno 3.000 peças, né? Chegando no total de 6.000 peças por dia. Em torno de 2 minutos, mais ou menos, sai uma ducha. 2 minutos? 2 minutos sai uma ducha, rápido. fica pronto. É muito rápido, realmente. E no final, a colaboradora, né, vai inserir todas as peças na caixa, faz uma conferência também do código de barra e quantidade. Após essa aprovação, o nosso sistema já vai verificar que está 100% a quantidade, né? Vai gerar uma etiqueta, a colaboradora vai estar fechando as caixas, inserindo a etiqueta e colocando no pallet. Esse pallet, então, aqui já está pronto para ir para a expedição, né? Então, aqui está pronto para ir para os nossos clientes já. Todos os produtos, desde o protótipo até aqueles finalizados na fábrica,
são testados para avaliar a segurança e a qualidade e garantir que as famílias utilizem em casa com tranquilidade. O Daniel, ele é responsável por criar esse laboratório e geri-lo também, e vai me explicar, né, Daniel? O que vocês costumam testar por aqui? Sim, o laboratório ele é amplamente utilizado desde a etapa de desenvolvimento de produtos, quando os protótipos, antes mesmo de a gente ter a parte ferramentada do produto, são testados no laboratório conforme as normas técnicas. Também durante o processo de certificação de produtos, a gente amplamente utiliza o laboratório para todos os ensaios normativos, as etapas de certificação, até que nós tenhamos o produto concebido em plena etapa de fabricação. Em produção, nós mantemos testes rigorosos de 100% da produção com pressões de ar comprimido e também verificações elétricas fundamentais ao produto aplicadas. Amostragens são trazidas ao laboratório também para testes com água, onde a gente verifica funcionamento do mecanismo, a vedação e estanquidade do produto. E também, paralelamente, nós mantemos as rotinas de autocontrole, onde nós trazemos, quando nós trazemos produtos montados de produção ou coletados ao mesmo nossa expedição, trazemos para o laboratório para a rotina de autocontrole os ensaios previstos pelo regulamento de certificação. São ensaios rigorosos, previstos por norma, para testar principalmente segurança e eficiência dos produtos. Por trás de todo esse processo está um trabalho em equipe. Uma equipe que conta com profissionais como a Márcia, há 28 anos na empresa e que faz parte dessa história desde a construção até os resultados de hoje. Eu estou aqui na empresa desde 1º de junho de 1998, então fazem 28 anos. Em 2012, finalizando toda a parte de graduação e MBA e após, eu fui promovida para ser a responsável pelo setor de RH. Então, desde 2012 até o momento, eu sou a responsável, sou supervisora de RH e amo o que eu faço. Me identifiquei muito com a área, era o meu sonho trabalhar com pessoas, então me sinto realizada profissionalmente e pessoalmente também. Eu vivenciei tudo, desde o início, a montagem das primeiras tomadas, primeiros interruptores. Na época, quando eu iniciei aqui, éramos em 15 funcionários, 15 colaboradores. Hoje estamos beirando os 400 colaboradores. Uma das culturas da empresa é justamente valorizar e reconhecer os talentos que nós temos aqui dentro. Então, a empresa, ela desenvolve os colaboradores através de treinamentos internos, capacitação técnica. Então, eles estão aqui aprendendo, por exemplo, a montar uma ducha. Não vai só aprender a embalar uma ducha. Esses profissionais, eles aprendem desde o início. Então, eles começam a montar a ducha passo a passo e aprendem até a embalagem. Então, do início ao final do processo. Muitos começam como aprendizes e são efetivados e continuam a carreira aqui. Muitos deles começaram como aprendizes e hoje estão no setor administrativo, no setor técnico, no setor da qualidade. Então, isso é muito gratificante saber que a empresa prioriza esses colaboradores. Todos os produtos que nós vimos e outros milhares vão para todo o Brasil e para o exterior, chegando a quase 30 países. E quem é responsável por essa logística é o Renan, que é gerente de exportação. Renan, como que vocês conquistaram todo esse espaço? Então, no Brasil nós iniciamos com a parte de materiais elétricos, plugs e conexões, e fomos iniciando na parte da região sul do Brasil, depois expandindo para todo o país. E depois com um programa da Apex Brasil, que se chama Exporta Assim, nós iniciamos o mercado exterior, então já fazem mais de 12 anos. Então a Enerbras iniciou com os países aqui da América Latina, como Bolívia, Paraguai, que são os mais próximos e os mais fáceis da gente operacionalizar, e posteriormente nós passamos para o resto do mundo. Então hoje nós estamos, como você disse, em quase 30 países. Hoje o mercado exterior representa para a empresa quase 13% do faturamento. Então é um faturamento interessante para a empresa e também ajuda também quando existe alguma dificuldade no mercado nacional de vendas e etc., tem um plus no mercado estrangeiro. Então hoje é um mercado muito interessante para a gente, não somente a América Latina, como todos os outros países do mundo.
E esse destaque dos produtos é igual em todo o Brasil ou no exterior, ou tem uma diferenciação? No Brasil, então, a gente destaca na região sul a questão da linha de aquecimento, que são os chuveiros e a parte de torneiras e etc. No restante do Brasil, a gente fala mais da parte de materiais elétricos, então, que vocês vão poder observar, materiais elétricos e canaletas. E no estrangeiro, a gente fala de chuveiros, mas o grande destaque na exportação são os chuveiros coloridos, que não é muito comum aqui no mercado brasileiro, mas no mercado de exportação, principalmente em países como Quênia e Bolívia, as cores são muito interessantes e eles gostam muito, dá muito destaque para a gente. Então, esse é um grande diferencial nesses países. A gente quer aumentar muito a nossa participação no mercado nacional mesmo, então a gente quer aumentar essa nossa participação no mercado brasileiro e também expandir para mais países no mundo, não somente os que a gente já tem consolidado hoje, que a gente já exporta há mais de 5, 6 anos, mas também evoluir para alguns países que a gente ainda não teve entrada. O grande foco é no mercado africano, então países do mercado africano serão o foco para os próximos 4, 5 anos. Então consolidar alguns países da América Latina que a gente ainda não está bem forte e ir para a expansão no mercado africano. Então a ideia é aumentar a nossa participação na África. Com os produtos que vocês já têm? Com os produtos que a gente já tem e alguns lançamentos que a gente está desenvolvendo para os próximos 3 anos aí também. Mas engana-se quem pensa que foi simples conquistar o mercado internacional. A combinação entre água e eletricidade, comum no Brasil, ainda gera resistência em outros países. Helder, para vocês é um desafio vender chuveiro elétrico no exterior? É um desafio, porque o chuveiro elétrico, a gente brinca que é uma jabuticaba, só tem no Brasil, uma invenção brasileira, né? O chuveiro elétrico. Já participei de algumas feiras na África, a gente vai mostrar o produto, o pessoal pergunta, mas como que esquenta? Eu falo, é na energia elétrica. Ninguém acredita que é isso, né? Então, é um desafio desmistificar isso, mas a partir do momento que as pessoas vão conhecendo o produto, a gente vai explicando a qualidade, que aqui no Brasil, 90% dos lares têm um chuveiro elétrico. Com tecnologia desenvolvida aqui, a Enerbras faz parte do dia a dia de milhares de pessoas. Uma empresa paranaense que aquece não só a água, mas transforma a rotina em bem-estar. O Feito no Paraná fica por aqui e a gente se encontra no próximo episódio.